Alô, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fabiano, do canal Bibinho Fla React. Galera, no vídeo de hoje, topzera! A galera do ESPN FC analisando o massacre rubro-negro em cima do Vasquinho da Gama. Massacre. Dani Boaventura, Oswaldo Pascoal, Zinho, isso, Mauro Naves. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a galera gostou. Vamos ver o que eles disseram, porque ó, o vídeo tá topzera, hein? O Pascoal tá que tá. Vamos pro vídeo, vamos? Vamos pro vídeo. Vasco passou uma vergonha tremenda. Parabéns, Flamengo. Parabéns. Sabe por quê? Você impõe respeito ao adversário, fazendo gols, jogando bem, botando a bola para dentro e pressionando o adversário. É isso que a gente espera do Flamengo. Parabéns, Flamengo. Não fez... sabe, fez tudo o que era para fazer num jogo desse. Era para enfiar 6, fez 6. Podia fazer 8 ou 9, né? Mas fez só 6, tá bom. Olha aí, galera. Vergonha que o Vasco da Gama já passou Olha no aí, confronto contra o Flamengo. Ô, Zinho, ele Não falou vou falar só mais que eu já estou irritado. Ele falou só, ele fez só 6, Zinho, que ele falou. Não, podia ter feito mais. Ou não? Só isso. A nossa amiga Paquita da Nação me mandou uma mensagem durante o jogo. Ela mesmo? foi, né? Boa noite, né? Boa noite não, boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Mauro Naves, Buenas, Pascoal, buenas. Dani, fã de esporte. Ela me mandou uma mensagem. Esse Tite é retranqueiro, hein? Pô, era pra enfiar uns 10, pô, só ganhou de 6. Ela ficou invocada. Gente, mas tem torcedor reclamando mas assim, ainda. Queria mais. O torcedor do não, Flamengo mas a verdade queria. é o seguinte, né, Dani? Dava pra não sair é um mais, resultado, tá? tá longe Dava de sim. ser normal, porque a história do clássico diz isso. Essa é a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama, nessa história centenária, né? Dava pra ter saído uns 10 primeira vez que o fácil, Flamengo hein? faz 6-1 Dava. no Vasco da Gama. Então, vamos aqui debater sobre os defeitos que o Vasco apresenta, que não foi de jogo de ontem, não. Não. Tem apresentado isso durante a temporada. Tanto é que tomou de 4. Foi 4-0, né? Do Criciúma. 4-0 pro Criciúma em São Januário. Que caiu o treinador, Ramon Dias. E é aí que coloca o interino, né? O Paiva, que consegue dar uma arrumadinha, classifica na Copa do Brasil, perdeu de 1-0 pro Atlético Paranaense lá, jogando um segundo tempo até melhor do que o Atlético Paranaense, com um jogador a menos. Ganhou do Vitória em casa, aí trouxe um treinador, o Álvaro, né? O Álvaro Pacheco, que é um cara que tem no currículo dele muito trabalho como auxiliar técnico e um bom trabalho agora no Vitória, né? Que ele não terminou a temporada porque aceitou a proposta do Vasco e foi motivo de polêmica, né? Foi criticado pelo presidente do clube anterior dele, porque, claro, ele viu uma oportunidade muito grande, ver os portugueses chegando no Brasil, alguns fazendo bom trabalho, outros fazendo trabalho muito ruins, né? Para mim, a porcentagem é de trabalho ruins dos portugueses do que trabalhos maravilhosos. Para mim, tem 2 que são exceção, Jorge Jesus e Abel. Alguns razoáveis e muitos ruins, trabalhos ruins, inclusive no Vasco da Gama. Que, para mim, essa derrota de ontem cai muito na diretoria, nessa crise administrativa. É 777, é a diretoria atual. Aí quem contratou esse treinador? Quem contratou? Não foi a diretoria que está no comando agora. Ela só deu sequência. Quem contratou foi a 777. Por que contratou? O modelo de jogo? O jeito dele trabalhar com os atletas? E que experiência que ele teve para o pessoal enxergar isso? Desejo ter sucesso para ele. Gostei da entrevista dele. Gostei. Humildade, buscando trazer a responsabilidade para ele, tirar dos jogadores. Eu também não concordo, a culpa não é dele. Ele é o menos culpado. Também acho. Ele teve erros por não conhecer o elenco. Ele começa com 3 zagueiros, só que o zagueiro mais rápido era o que estava na sobra. O João Vitor, que foi expulso, estava jogando de sobra. O Maicon e o Léo que estavam saindo para o combate. Então, assim, por não conhecer ainda os atletas, ele teve escolhas equivocadas. Começou com o Ryan, nem levou o David relacionado. Vamos falar sobre isso, já estou falando, mas para mim ele é o menos culpado.
Eu concordo com o Tetra, assim, e acho bonito da parte dele vir a público e fazer dessa maneira, né? Porque vai ser muito questionado. Aí a gente está vendo o momento que a torcida do Vasco começa a ir embora do Maracanã, né? Rendeu muito meme na internet, lógico, a provocação entre Flamengo e Vasco a gente já conhece de outros tempos. É a maior goleada, Mauro. Mas, assim, ele imposta o time, é o que o Pascoal falou. Taticamente, o Vasco começa de uma maneira que parecia que funcionaria. Só que tem a qualidade do outro lado, tem a hora que toma o gol e desarruma, tem muita coisa para entrar nessa equação. Não, tem, com certeza, né? Você vê, depois o Flamengo que não jogou bem, não sei se foi o Vasco também que jogou tudo isso no começo, né? Demorou foi o Flamengo se acertar, porque quando se acertou, teve muita tranquilidade para fazer as coisas. Número de finalizações, um absurdo de diferença, né? Chutou 2 vezes no gol do Flamengo, ia fazer quantos gols? O máximo 2, ia ser 6-2. Então, assim, muita. E esse aí parece ter estrela, né? Entrou para fazer o gol que vai ficar para a história também, que é o gol, o último da maior goleada de um adversário contra outro do Flamengo sobre o Vasco. Eu não sei, eu vi tanta coisa de quem estava lá, né? Que um pouco ele foi vaiado, um pouco ele foi depois aplaudido. O Maracanã ficou dividido. O Maracanã, no momento da substituição, algumas pessoas gritam, né? O Flamengo não precisa de você, outros aplaudem. Na hora do gol, também tem uma parte da torcida que vai. Depois a gente pode ouvir, inclusive, o Braz e falar especificamente do Gabriel, né? É claro que é muito difícil desviar o foco dele quando ele entra em campo e fecha o caixão da maior goleada da história desse confronto. O que mostra que ele Mas tem estrela. muita coisa nesse ele tem jogo. estrela mesmo, né? Mesmo quando pisa na bola e tal, entra lá e faz isso. É todo mundo, é o que todo mundo queria ver. Ele fala, na entrevista depois do jogo, ele falou, sabe que o futebol é assim, nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, mas comigo parece que acontece. Ele fala qualquer coisa nesse sentido, né? Mas parece que é meio isso mesmo. E acho assim, o Tite fala, só trabalha para ele voltar e tal. Trabalha, ele precisa jogar. Titular não dá para ser agora. Titular existem outros lá, né? O que Cebolinha jogou também, né? Fora o Pedro, que já vem fazendo um gol atrás do outro. Então, assim, é difícil ele entrar no time. O Pedro só não joga na seleção brasileira, é impressionante. Agora, se ele continuar nesse ritmo, entra um gol aqui, ele não precisa fazer gol em todo jogo também. Eu acho que ele vai acabar tendo o perdão. Acho que não vai ter uma saída antecipada e enfim, vai ficar por lá. Mas Álvaro Pacheco foi difícil a gente ouvir. Que ele falou que treinou, teve vários dias, às vezes com linha de 5, que ele falava, linha de 3 e tal. E parecia que estava dando tudo certo. Mas é porque era o elenco do Vasco contra o próprio Vasco nos treinos, né? Sim. Então, assim, faz uma diferença. Quando você olha para frente ali, tem todo esse pelotão do Flamengo. Enfim, uma tarde de pouca inspiração para o Vasco e inspiradíssimos. A Arrascaeta, acho que fazia tempo também que não ia fazer uma partida tão boa. Você deu tudo certo, cara. Todo mundo jogando bem e tal. Esse é um ponto interessante. Ozinho, eu fico pensando aqui, né? Pascoal também, óbvio, vamos debater tudo isso. Eu não sei, o Arrascaeta fez um gol lindíssimo, né? A calma que ele tem para esperar o momento, tirar a bola, é muito bonito. E assim, o Arrascaeta não vinha fazendo boas partidas. Isso. Não acho que tenha sido melhor em campozinho, mas acho que o Flamengo começa a acabar com as desconfianças. Como é que você vê? Vamos partir do Arrascaeta na análise individual, mas para a gente trazer para o todo aqui e pensar, o Flamengo está preenchendo as lacunas da desconfiança que estavam abertas? Olha, não é coincidência, né? O Arrascaeta, quando ele está num dia inspirado, o time cresce, o time joga. Eu concordo com você que o Everton Cebolinha também teve destaque do nível dele, que o Davi Luiz, né? Nós temos que elogiar. O Davi Luiz era um zagueiro que não estava sendo tão cotado como titular. Havia até uma desconfiança, vamos dizer assim, mas ele joga bem os 2 jogos que ele fez como titular. Achava-se até que ia entrar o Léo Ortiz, junto com o Fabrício Bruno, que acabou ficando, né, nessa negociação que não aconteceu. E ele que começa jogando, não é só o gol que ele fez, não. A liderança, os duelos, né, muito bem posicionado. Me parece que está muito bem fisicamente. O Davi Luiz fez um bom jogo também. Mas assim, o Arrascaeta, como ele é o meia, o cara que articula, que chega ali na frente, você vê que eu acho que o De La Cruz nem fez o seu melhor jogo. Fez um bom jogo, ponto. O Gerson, para mim, continua sendo aquele cara que o Tite encontrou o espaço ali.
recua o De La Cruz para perto do volante, no caso foi o Alan, depois o Eric, mas é o Gerson fazendo uma função que era do Everton Ribeiro, pelo lado direito, deu um encaixe nesse meio campo, e realmente o time ontem, quando os gols saem, o Flamengo fez 30 finalizações. Galera, pegando esse gancho do Gerson aqui, Gerson nunca foi volante. Gerson só foi volante em 2019 com o JJ. O Gerson, a posição de origem do Gerson é ponta, não adianta. Ele surgiu no Fluminense exatamente ali, pela direita, cortando para dentro para chapar pro gol. Corta para dentro, chapa. Ele não é aquele jogador que ataca o fundo, ele sempre foi aquele que corta para dentro para bater pro gol. Sempre foi esse. Então, agora ele está jogando na posição dele correta. Agora, está jogando na posição correta. Vou continuar aqui o vídeo. 18 no gol. Então, assim, um rendimento muito acima do que vinha acontecendo. E jogadores que não estavam rendendo, principalmente o Arrascaeta, até sendo cobrado pela torcida. Ontem você via no Arrascaeta ele querendo o jogo, pedindo a bola, chamando, correndo e brigando por cada espaço. E fez uma partidaço. E aí, quando ele vai bem, todo mundo ao entorno, que são ótimos, também começa a render. Aí acontece o que aconteceu. E pega um time fragilizado, né? O Vasco, quando toma o empate e toma a virada, aí se entregou, não conseguiu mais nem puxar um contra-ataque. Agora, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Foi o Vasco que facilitou, então? Não foi o jogo que estava se esperando do Flamengo? Não, a junção das duas coisas. Isso aí. Um time muito inspirado do lado e outro muito pouco do outro. Aí vira 6-1, vira história. Não, 6-1 ficou barato, hein, gente? Vira história. O pessoal do Vasco sabe do que eu estou falando. A torcida do Vasco sabe do que eu estou falando. Ficou de graça tomar 6. Podia ter tomado 12 ontem. Seria a maior vergonha da história. Ontem já foi a maior vergonha da história do Vasco. Esse clube centenário maravilhoso, que tem uma torcida espetacular. Agora, Não, Michael, nessa bola lá. tem muita coisa errada, né? Tem muito posicionamento errado, tem muito domínio errado, tem muita bola errada, tem muita saída de bola errada. O Vasco tem muita coisa errada. E a tendência de estando nesse... Aí o Zinho tem razão, deixa eu até me aproveitar dessa fala do Zinho. Porque essa confusão, quem pensa que a confusão administrativa não chega no vestiário, mentira! Pergunta para ele que tem toda essa experiência de vestiário. Pergunta para o Mauro o tempo que nós passamos, esses 45 anos de jogo de futebol, de vestiário que a gente tem. Atinge, chega, porque falta aqui, não pagou ali, não recebeu aqui. E outra coisa, quando não começa a receber o roupeiro, o massagista, aí o pessoal da limpeza, aí é que abala os jogadores. Porque o jogador até segura a bronca quando é com ele, mas quando é com quem ele gosta, que está no clube, aí não anda mesmo, aí não funciona mesmo. Não é regular. Com todo respeito ao João Vitor, que eu acho bom jogador, o João Vitor tem passado na medida do tom. Não é à toa que ele é expulso de uma maneira quase... E a olhadinha dele pro Léo, hein? Você viu a olhadinha dele pro Léo? Como o Léo depois deu uma olhadinha pro goleiro. Mas a entrada foi para vermelho direto. Aquilo ali não precisava nem de VAR, velho. Precisava nem de VAR, era vermelho direto. Precisava de VAR, aquilo ali não. É a incompetência da arbitragem brasileira, infelizmente. É a incompetência da arbitragem brasileira. É isso aí mesmo. No gol do Arrascaeta, nesse gol aí, porque essa bola, o goleiro levou pra morrer de repente uma semana, também tinha que ter saído antes, a bola era dele. Porque a hora que a bola quicou, o goleiro tem que abafar. Ele também não abafou. Aí o Léo deu uma olhadinha pra ele, falou, essa era sua, meu filho. Não olha só pra mim, não. Tem o seu também. Tem tudo. Tá vendo como é que é o negócio? Depois que inventaram o tá ruim, não tá bom pra ninguém. Não, pro Flamengo hoje tá bom. Não, pro Vasco da Gama, tô falando. Depois que inventaram o tá ruim lá no Vasco da Gama, não tá bom pra ninguém no Vasco. Agora, pro Flamengo é só sorriso, só alegria. Aquele pessoal que achava que o Tite era retranqueiro, já não tá achando mais. Aliás, ontem quase que dobrou o número de gols do Flamengo num jogo só, né? Sim. O Flamengo tinha 7 Primeira vitória de virada também dessa era, Tite. O Flamengo tinha feito 7 gols até aqui, se não me falha a memória. E ontem fez 6 num jogo só. Então, sabe, a gente vai vendo, o nível do Flamengo é outro, gente. Nós estamos falando do melhor elenco da América do Sul. E esses caras, quando eles estão bem, e eu falo isso sem medo de pestanejar. Quando esses caras estão bem, quando esse time do Flamengo, o time bom do Flamengo, está arrumado,
E com o Davi Luiz, que jogou uma partida muito legal. Muito legal. É bom ver o Davi Luiz jogando bem. Que legal que ele tenha jogado uma partida boa. Né? Você vê como é que são as coisas, né? O Fabrício teve entorse no tornozelo, passou o jogo mancando e não saiu. Sim. Ele jogou mancando. O segundo tempo dele, quando já estava no finzinho do jogo, você viu que ele dava uns pulinhos assim, ó? Ele já estava dando uns pulinhos. Porque o tornozelo devia estar desse tamanho. Isso que você... Fala assim. Isso que você está falando do elenco, né? O segundo tempo mostrou isso. Você vê, o Bruno Henrique entra, faz aquele golaço. E o gol do Gabigol é a participação dos dois jogadores que entraram junto com ele no jogo. O Wesley e o Luiz Araújo. Sim, verdade. Então é um elenco que, quando as coisas se encaixam, são muitas opções que o Tite tem, né? Agora vamos ver se vai manter essa regularidade. Não é dar 6-1, é jogar bem. Porque o Flamengo meteu 6-1, mas jogando bem, se impondo, toma um gol e não se abala. Toma um gol no clássico. Né? Poderia vir uma pressão, uma cobrança. O time do Flamengo continuou no seu mesmo padrão de jogo, né? Confiando naquilo que tinha de planejamento, e as coisas aconteceram positivamente. Então, o time foi sólido, foi confiável naquele momento de você tomar um gol no clássico contra o seu maior adversário. Não, e tem uma coisa legal, porque o Flamengo toma o gol, que é logo de cara, né? Com 0 de jogo já sai 1-0 pro Vasco, né? É bem rápido. Rolou o melão, 1-0 pro Vasco. O Flamengo pega a bola para dar saída do gol sofrido e os caras continuam jogando da mesma forma. Bola trabalhada, a passagem da bola por dentro para chegar na ponta, vira o jogo, passa para cá. Os caras não se apavoraram até chegar a marcação do gol de empate. Porque eles tinham consciência de que o time do Flamengo, jogando direitinho, com o formato que tem, ganha de qualquer um no futebol brasileiro e na América do Sul. Ganha de qualquer um. O time do Flamengo, do jeito que jogou ontem, arrumado, posicionado, ganha de... vou repetir que é para depois não dizer que eu não falei. Ganha de qualquer um. O time do Flamengo, jogando como jogou contra o Vasco da Gama, ganha de qualquer um. Tem o Bolívar, daqui a pouco vamos falar de Libertadores. Não, depois. Da Libertadores? É. Olha a minha preocupação com o Flamengo na Libertadores, ó. Tem altitude, Pascoal. Daqui a pouco a gente fala disso. Olha a minha preocupação com o Flamengo na Libertadores. Tem certeza muito bom, cara. Eu acho que uma coisa que o Tite não deve estar muito feliz... bom, cara. Deixa ele. Fala, presidente. Brincadeira, que o Tite não deve estar muito feliz, que ele fala muito em equilíbrio, né? E se eu entendi uma parte ali da coletiva do Kleber... O Tite nem vai para a entrevista, né? Só para a gente pontuar para quem não assistiu. Foi o Matheus Bach, o filho do Tite, e o Kleber que deram entrevista ontem. Parece que ele fala em trabalhar com dois gols e média por jogo, 2 pontos, qualquer coisa. E isso não está acontecendo. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo fez 16 gols e só sofreu 1. Que problema, né? Está com 3 e tanto de média. Não, é muito, não vamos assustar os caras, é 2 e pouco e tal. Não, também não. Mas né? é que funcionou. Não tira tudo. O pé, não. Deixa os caras com essa velocidade, não precisa tirar o pé. Agora, não. Esse negócio de Libertadores que eu vou falar depois, isso é lá para agosto, né? Não, calma que ainda tem tempo, ainda vai ter voltado todo mundo. Eu acho que tem time aí achando que vai se salvar quando abrir a janela. Mas a sequência do Flamengo é muito boa, gente. A sequência é muito boa. E a do Vasco começa já pegando o Palmeiras. Não, mas o Flamengo perde para o Palestino e emenda 5 vitórias consecutivas. Tudo bem, não fez um jogo muito ruim contra o Amazonas. Sim. Mas se você pegar o jogo contra o Bolívar, o próprio jogo contra o Milionários, o jogo contra o Corinthians e esse contra o Vasco, foi convincente. Por isso mas é por isso que eu volto nessa pergunta, assim, era o que estava precisando acontecer com o Flamengo, assim, o convencimento está vindo, porque ontem teve individual, teve coletivo, teve modificação, e aí pensando que o Flamengo não vai ter muitos dos seus jogadores, dá para pensar que ele está armado num padrão de jogo que pode começar a funcionar mesmo sem essas peças? Não tem outro time que tenha condições de fazer o que o Flamengo pode fazer. Mesmo com jogadores cedidos para seleções. Nenhum outro tem a qualidade que tem o Flamengo, mesmo com jogadores cedidos para seleções. O Flamengo montou um elenco sabendo que isso poderia acontecer, reclamando que isso iria acontecer. Em desfalque, Pascoal. Mas aconteceu. Desfalque. Muito. Fala assim, desculpa. Não, eu acho que assim, sente. Vai não, sentir. sentir sim. Não, sentir vai. Todos irão sentir, mas o Flamengo menos. Olha, eu posso estar equivocado. Eu posso estar equivocado, mas para mim é o que vai perder mais jogadores. Sim.
titular. Né? Porque tem alguns que não são titular nos outros times. O Richard Rios é titular absoluto no Palmeiras? Hoje Não sim, sei. porque o Zé Rafael voltando. Zé Rafael não tá mas bem. o Zé Rafael voltando bem fisicamente, o Zé Rafael é titular para mim. Também é. Também entendo, sim. É? Mas hoje Então, hoje assim- é o Rios. Nos últimos jogos, o Zé Rafael ficou no banco. É, que ao mesmo tempo que o Flamengo tem não é o um- elenco mais qualificado, também é isso que o Zinho está colocando. Também é quem perde mais peças, né? Pensando em Se time você levar titular. por E esse ainda, lado- e ainda perdeu os jogadores. Assim, vamos dizer, o Pulgar vai embora e o Alan tá machucado. O Vinha vai embora e o Ayrton Lucas está machucado. Não é assim. É, não. acho que Na perda lateral tão esquerda, significativa. eu acho que esse Perda é um tão problema a grande. ser resolvido. No volante também, porque o Alan teve uma lesão confirmada no adutor da coxa, previsão é de 2 a 3 semanas Só fora vai de ter Igor time. Jesus. Que eu vou Só lá- Igor Igor Jesus. Jesus. Só vai ter Joga sorrindo. Agora, sobre o que você perguntou, o Flamengo já entrou no modo confiável. Eu acho que eu tenho que esperar umas 2, 3 partidas. Pro sobe e desce, né? Sobe dessa, olha, empatou com o Bragantino, depois jogou mal, aí fez 2 partidas muito boas, né? Que foram contra quem? Corinthians e na sequência do Corinthians, Bolívar. a Bolívar, 4-0. Aí vai jogar na Amazonas, 1-0 só, que ficou devendo. Aí vem, mete 3 no Milionários e agora 6 no Vasco. Você fala, bom, agora vai. Não sei, vamos ver o próximo. O próximo, por acaso, contra o Grêmio, não sei se vai acontecer dia 13. Tem bastante tempo para descansar agora No também. né? Maracanã. É, porque tem data FIFA na Mas semana aí que vem, já não tem é jogo. Não, mas aí já não é com o time completo, né? Já é com todos esses É com o desfalques. pessoal cedido para seleções. É, que o jogo é É. dia 13 e tal, essa turma já foi embora, né? Sim. Então Agora, já é uma um outro coisa- Flamengo. E aí a gente tem que esperar. Sim. O elenco tem, todo mundo queria ver um jogo, todo mundo torce pro Flamengo, principalmente, queria ver um jogo como o de ontem. Ah, não. Foi convincente? Foi. Não dá para dizer que não foi. Tá aí o placar. E mesmo que não ficasse em tudo isso, né?